A Igreja Católica, farol de fé por séculos, enfrentou oposição implacável ao longo de sua história. De dentro e de fora, forças buscaram desafiar seus ensinamentos, minar sua autoridade e, em última análise, extinguir sua luz. Essa luta duradoura é um testemunho da importância permanente da Igreja e de seu papel fundamental na formação da civilização ocidental. Este ensaio irá mergulhar em alguns dos desafios mais significativos que a Igreja enfrentou, explorando as dimensões históricas, filosóficas e espirituais desses conflitos. Examinaremos períodos cruciais como o Renascimento e a Reforma, onde as sementes da dissidência foram semeadas, e o Iluminismo, com sua promessa sedutora, porém enganosa, da razão contra a fé. Nosso foco, então, se voltará para o mundo enigmático da maçonaria, traçando suas origens, suas supostas conexões com o judaísmo e sua alegada infiltração no próprio coração da Igreja, o Vaticano. Finalmente, refletiremos sobre as profecias marianas, avisos do céu que iluminam a dimensão espiritual desta batalha contínua pela alma da humanidade. O Renascimento, um período de grande florescimento artístico e intelectual, também testemunhou o surgimento de ideias que desafiariam a autoridade da Igreja. O humanismo, com sua ênfase na razão e na experiência humana, desviou o foco da revelação divina. Essa mudança de perspectiva, embora aparentemente inócua, plantou as sementes da dúvida e encorajou um exame mais crítico do dogma religioso. A Reforma, liderada por figuras como Martinho Lutero e João Calvino, desferiu um golpe mais direto à unidade da Igreja. O desafio de Lutero à autoridade papal e sua ênfase na sola Escritura, a crença de que somente a Bíblia é a fonte da autoridade religiosa, fraturou a cristandade. As guerras religiosas e a violência sectária resultantes deixaram a Europa marcada e enfraqueceram a influência da Igreja. A Reforma marcou um ponto de virada, inaugurando uma era de pluralismo religioso e desafiando a posição da Igreja, por muito tempo mantida como única árbitra da verdade religiosa. O Iluminismo, com sua ênfase na razão, ciência e liberdade individual, apresentou-se como um defensor do progresso e um libertador dos grilhões da superstição e da tradição. No entanto, sob esse verniz de esclarecimento, havia uma agenda mais subversiva, que buscava minar os próprios fundamentos da civilização ocidental, que estavam profundamente entrelaçados com a fé católica. O racionalismo, com sua crença inabalável no poder da razão humana para entender e explicar o universo, minimizou o papel da fé e da revelação. O naturalismo, focando apenas no mundo material, descartou o reino espiritual como mera superstição. Essas correntes filosóficas, embora aparentemente promovessem o progresso intelectual, erodiram os fundamentos da fé e contribuíram para a crescente secularização da sociedade ocidental. A Igreja, outrora uma força dominante, foi cada vez mais relegada à esfera privada, com sua influência na vida pública diminuindo. Envolta em segredo e mergulhada em simbolismo, a maçonaria tem sido há muito tempo objeto de especulação e teorias da conspiração. Suas origens permanecem envoltas em mistério, com alguns rastreando suas raízes até as guildas medievais de pedreiros, enquanto outros apontam para origens mais esotéricas e antigas, ligando-a aos cavaleiros templários e até mesmo às antigas escolas de mistério egípcias. Central para o mito maçônico é a figura de Hiram Abif, o arquiteto do templo do rei Salomão. Seu suposto assassinato por 3 maçons que buscavam os segredos de seu ofício forma a alegoria central,
dos rituais de iniciação maçônica. Esse foco no Templo de Salomão levou alguns a traçar conexões entre a maçonaria e o judaísmo. No entanto, a natureza dessa conexão, seja puramente simbólica ou indicativa de um vínculo histórico ou filosófico mais profundo, permanece um assunto de debate. O longo alcance da loja maçônica, a influência da maçonaria se estende muito além de suas reuniões secretas em lojas. Seus membros, ligados por juramentos de sigilo e apoio mútuo, ocuparam posições de destaque na sociedade, incluindo política, finanças e artes. Isso levou alguns a verem a maçonaria como uma força poderosa e sombria, moldando eventos por bastidores e promovendo sua própria agenda. A Revolução Francesa, com sua violência anticlerical e seu desmantelamento da monarquia, foi citada como um exemplo do zelo revolucionário da maçonaria. Da mesma forma, a Revolução Americana, com sua ênfase na liberdade e nos direitos individuais, foi ligada aos ideais maçônicos. Embora a extensão da influência da maçonaria nesses eventos históricos seja discutível, sua presença e o envolvimento de seus membros são inegáveis. Talvez a acusação mais alarmante contra a maçonaria seja sua alegada infiltração no Vaticano, o próprio coração da Igreja Católica. Boatos de uma conspiração maçônica dentro da Igreja, buscando minar seus ensinamentos e, em última análise, destruí-la por dentro, circulam há séculos. A suposta existência de uma loja secreta dentro do Vaticano, conhecida como Loja P2 ou Propaganda Dui, enviou ondas de choque pela Igreja até os anos 80. Esta loja, supostamente composta por clérigos de alto escalão, políticos e empresários, foi acusada de corrupção, espionagem e até mesmo complôs de assassinato. Embora a verdadeira extensão de suas atividades permaneça envolta em mistério, o escândalo abalou a Igreja profundamente e alimentou suspeitas sobre a influência maçônica em suas fileiras. Acrescentando a sensação de intriga e guerra espiritual estão as inúmeras profecias marianas, muitas dessas mensagens supostamente recebidas por videntes que afirmam ser mensageiros da Virgem Maria, corroboram as suspeitas de práticas conspiratórias contra a Igreja Católica. Essas profecias frequentemente alertam sobre uma grande apostasia, um afastamento da verdadeira fé e um tempo de grande tribulação espiritual para a Igreja. Algumas profecias marianas mencionam especificamente a maçonaria, descrevendo-a como um instrumento de Satanás, trabalhando para desviar as almas e minar a Igreja. Essas profecias, muitas vezes envoltas em linguagem simbólica e abertas à interpretação, ressoam, no entanto, com aqueles que veem a Igreja enfrentando desafios sem precedentes de dentro e de fora. O conflito contínuo entre a Igreja Católica e seus inimigos percebidos, incluindo a maçonaria, pode ser visto como uma manifestação de uma luta mais profunda, uma batalha pelos corações e mentes da humanidade. De um lado está a fé, a tradição e a verdade revelada de Deus. Do outro lado estão a razão, o ceticismo e a sedução do poder mundano. A Igreja, como guardiã da verdade revelada, representa um baluarte contra a maré do secularismo e do materialismo. No entanto, ela enfrenta uma batalha árdua em um mundo cada vez mais cativado pelas promessas da ciência, tecnologia e autonomia individual. O resultado dessa luta moldará o destino da civilização ocidental e determinará o curso espiritual da humanidade. A Igreja Católica enfrentou e superou inúmeros desafios ao longo de sua longa história.
da dissidência interna à perseguição externa, de ataques intelectuais à guerra espiritual, ela perdurou como um farol de fé e uma fonte tanto de consolo quanto de controvérsia. As batalhas com movimentos como a maçonaria, reais ou imaginárias, são apenas os capítulos mais recentes desta saga contínua. A capacidade da Igreja de se adaptar, reformar e reafirmar seus ensinamentos centrais diante da adversidade determinará sua relevância futura. Os desafios que ela enfrenta não são meras notas de rodapé históricas, mas lutas contínuas que continuam a moldar a relação entre a fé e a razão e a busca humana por significado em um mundo em constante mudança.